Muitas de nós que somos mamães de crianças pequenas podemos nos sentir sobrecarregadas, cansadas, frustradas, doloridas em nossos corpos, às vezes já no começo do dia. Mas uma dor que muitas de nós podemos ter é de que pensemos que este momento de nossas vidas nos impede de fazer um serviço efetivo a Deus. Muitas vezes estamos com tantas tarefas em casa, nossos filhos demandam tanto de nós que nós não temos a liberdade ou as condições ideais para servir mais na igreja, aos nossos irmãos, e isso pode nos deixar culpadas, amarguradas, e é sobre isso que eu gostaria de falar com você hoje. Em um artigo intitulado Mães Evangelistas em Campos Prontos para a Ceifa, Scott Brown, que é um autor americano, que tem um ministério voltado para igrejas e famílias, ele vai falar que justamente essas são as duas instituições, a família e a igreja, que Deus usa para avançar o seu reino nesta terra. E que mamães, longe de serem uma classe de cristãos que estão, vamos dizer, na fila de espera para que chegue o momento ideal, para que sirvam a Deus de forma mais efetiva, elas estão posicionadas por Deus exatamente no lugar que é o lar e com as pessoas que são os seus filhos mais diretamente, com quem ela realmente deve exercer um trabalho muito precioso, glorioso, muito importante no reino de Deus, para o avanço do Evangelho no mundo e para que venha um avivamento da parte de Deus. Nós devemos ver nossa missão como mães cristãs em nosso lar como um cumprimento da grande comissão. E Scott Brown vai falar sobre 8 verdades bíblicas que moldam nossa mente para que nós vejamos nossa maternidade de um modo completamente diferente e bíblico, e não como o mundo vê, como a cultura vê, a cultura ao nosso redor, que vê a dona de casa, a mãe, como uma coitada, sobrecarregada, cansada, coitada, uma vítima, né? Praticamente. Não, nós não somos vítimas. Nós temos um papel fundamental no avanço do reino do Senhor Jesus. A primeira verdade que Scott Brown fala é que nós devemos estar contentes com a nossa esfera de ação. O nosso lar é um lugar importante, estratégico para o Senhor. É lá onde nós vamos cumprir o nosso chamado, que está escrito lá em Mateus 28, quando o Senhor diz que nós devemos ir e fazer discípulos, ensinar tudo o que o Senhor ordenou a eles. Nós devemos estar contentes com o nosso papel de donas de casa. Quando lemos lá em Tito 2:5, qualificações de uma serva de Deus, uma delas é que nós devemos ser boas donas de casa. E ali no original é maravilhoso, porque hoje nós vemos donas de casa como alguém que você tem quase que pedir desculpa por ser, né? Mas na palavra de Deus, na mente do Senhor, uma dona de casa é uma guardiã do seu lar. É uma mulher forte, sábia, pronta para a guerra. Isso nos evoca a mulher de Provérbios 31. Ali, quando nós lemos que a mulher é virtuosa, essa ideia nos dá uma ideia de uma mulher que praticamente tem a força de um exército. Ela luta em prol da sua família, ela faz todo o seu serviço em prol do reino de Deus, porque ela ama o Senhor, porque ela teme ao Senhor. Nós devemos ser essas guardiãs do nosso lar. E é claro que Deus não está se importando com janelas, portas, telhado, cimento, tijolo. Quando ele fala guardiões do lar, ele está falando sobre nós guardarmos a nossa família, nós edificarmos o nosso lar, nós protegermos e prepararmos nossos filhos para que conheçam e sirvam ao Senhor, para que nós possamos auxiliar os nossos maridos em toda a missão que Deus tem para eles. Isso é glorioso, minhas irmãs, e deve nos livrar de toda culpa, de toda amargura, de todo tipo de cansaço, como algo que não é vão no Senhor. Nós devemos ver nosso cansaço como fazendo parte desse trabalho que exige, sim, mulheres que, apesar de suas fraquezas, sejam fortes no Senhor para ser as verdadeiras guardiãs do seu lar. Em segundo lugar, Scott Brown vai nos falar que nós devemos ter a nossa missão de mães como um cumprimento da grande comissão. Então, nós não devemos ver nossa maternidade como simplesmente uma série de tarefas repetitivas, enfadonhas ou nada espirituais, mas tudo que nós fazemos em prol do benefício físico, emocional e espiritual de nossos filhos tem a ver com nossa posição como cumpridoras da grande comissão,
como alguém que está disposta, pronta, preparada para fazer discípulos para o Senhor Jesus. O terceiro lugar tem a ver com esse segundo ponto. Nós devemos então estar preparadas para explicar o Evangelho aos nossos filhos. Isso não quer dizer que você precisa fazer um curso de teologia, mas você precisa estar em comunhão com o Senhor, conhecer e crescer no conhecimento da palavra de Deus, estar em comunhão como igreja bíblica. E fazer de tudo para que você possa explicar o Evangelho aos seus filhos o mais cedo possível. Você deve ler a Bíblia com eles, orar por eles, orar com eles, aplicar as verdades bíblicas ao seu dia a dia. Eles precisam entender sobre a necessidade do novo nascimento, do arrependimento dos pecados, da nossa condição caída, da nossa necessidade da fé. Uma mãe cristã deve ser capaz de explicar por que o Senhor Jesus precisou morrer na cruz, porque as nossas melhores obras são como trapos imundos diante de Deus e não podem nos salvar. É necessário que uma mãe cristã conheça o Evangelho e que possa ser capaz de aplicar, viver o Evangelho no seu dia a dia e ensinar o santo Evangelho do Senhor Jesus Cristo aos seus filhos. Em quarto lugar, Scott Brown nos lembra que essa preparação tem a ver com ter uma vida cristocêntrica, uma vida de adoração verdadeira a Cristo, de real devoção pessoal, familiar, e que isso inclua nossos filhos também. Nossos filhos precisam conhecer sobre a pessoa de Cristo, seu ministério, as suas promessas de salvação, e ele vai citar o capítulo 2 de Atos, quando é nos falado que essas promessas de salvação são para nós e para nossos filhos, e nós devemos fazer tudo que está ao nosso alcance. Pense assim, quando você troca uma fralda, faz uma comida, quando você ensina o seu filho a ler, quando você está fazendo aquelas, lavando louça, lavando roupa, lavando louça de novo, que louça nunca acaba, nós devemos ver essas tarefas como culminando para um propósito maior. Nós estamos favorecendo a vida daquela criança para que ela cresça e conheça o Senhor Jesus Cristo e suas promessas de salvação. E nós devemos fazer tudo isso na esperança de que essas promessas são para nós, para nossos filhos, e na esperança de que o Senhor os chame o quanto antes para a salvação. Em quinto lugar, nós devemos ensinar nossos filhos a honrar e obedecer. Essas são as lições básicas que nós devemos ensinar aos nossos filhos. Eles devem nos honrar como autoridades que estão representando o Senhor em seu lar e nos obedecer, mas nós devemos ensiná-los de que a honra e a obediência absolutas só são devidas a Deus, e assim eles serão um povo livre em Cristo, para não serem escravos de vãs sutilezas e filosofias humanas, a qual eles certamente estarão expostos. Então, em Provérbios 1, no versículo 8, é falado sobre ensinamentos de uma mãe que jamais devem ser deixados. Nós também lemos na palavra de Deus que nós, como pais, e especificamente aplicando a nós mães, devemos ensinar nossos filhos a andarem no caminho do Senhor. E nós devemos fazer isso o mais cedo possível. E ter a nossa palavra de tal maneira diante de nossos filhos que reflitam o ensino da verdade bíblica, que apontem para Cristo e inculcá-los de tal maneira que eles sintam que eles jamais devem deixar os ensinamentos de sua mãe. Em sexto lugar, interessante, Scott Brown vai falar sobre a hospitalidade. Ele vai falar que muitas vezes nós estamos na nossa esfera do lar e nós achamos que nós não podemos fazer nada como serviço à igreja. E ele fala que nós devemos usar a hospitalidade, abrir as portas da nossa casa, aos nossos irmãos, com sabedoria, com prudência, com amor, com generosidade, e fazer desses momentos de hospitalidade um poderoso recurso evangelístico, não somente para aqueles que estão perdidos e que precisam ouvir o evangelho fora de nosso lar, mas também diante de nossos filhos. Eu achei bem interessante. Em sétimo lugar, ele vai falar que nós devemos preparar nossos filhos para a terra e para o céu. Essa é uma visão elevada, gloriosa da maternidade. Quanta sabedoria, quanto discernimento, quanto da nosso foco tem que estar nesse treinamento de nossos filhos para que eles cumpram o que está escrito lá em Gênesis 1. Eles devem ir, eles devem encher a terra, eles devem frutificar e dominar a terra. Eles devem estar prontos quando eles saírem de casa para cumprir as suas vocações e serem servos do Senhor nessa terra. Toda mamãe deve olhar o seu pequenino, agora que ele está tocando a fraldinha ou ensinando os pequenos passos a ele, a ela,
com o olhar no futuro, esperando com expectativa o que Deus fará desta criança. E preparando, instruindo, cultivando, dando bons hábitos em casa, ensinando, fazendo tudo possível para que essa criança esteja apta, capaz de cumprir o seu chamado, a sua vocação nesta terra. Além disso, nós devemos preparar nossos filhos para a eternidade, para o céu. Eles devem saber que essa terra não é tudo o que existe, que eles vão caminhar por um tempo nessa terra, mas que logo, logo eles estarão diante da face do Deus Criador e Salvador deles, e que eles prestarão conta de suas vidas a Deus. Isso é maravilhoso, minhas irmãs. Isso nos dá uma visão elevada do nosso chamado à maternidade. Toda a nossa vida, todo o nosso comportamento, nosso exemplo, nossas palavras estão moldando e treinando nossos filhos para esses dois mundos. Então, que nós tenhamos essa realidade em vista e vejamos quão grande é a nossa responsabilidade. Em oitavo e último lugar, Scott Brown vai nos lembrar que Deus planejou para que nós fôssemos férteis, tivéssemos filhos, todos que nós pudermos, no momento em que nós somos mais fortes, vigorosas, fisicamente, emocionalmente, e Ele quer que nós estejamos também amadurecendo espiritualmente, para que esse seja o momento que nós possamos empenhar nossos melhores esforços, pois a obra que nós temos diante de nós é muito gloriosa, é muito grande e exige toda a nossa capacitação. Nós devemos ver a maternidade, muitas vezes estamos cansadas no fim do dia e é exatamente assim que nós devemos estar. Deus renova nossas forças e no próximo dia nós vamos confiando no Senhor que vamos conseguir fazer do nosso lar o nosso centro de treinamento, porque nós vemos que ali é o nosso foco e não a nossa frustração. Ali é o nosso campo missionário, é onde nós temos que fazer discípulos e alcançar gerações por meio do nosso trabalho fiel. Então, dedicar os melhores anos, a sua melhor energia a esse trabalho glorioso não é um desperdício, é fazer exatamente o que mais honra e glorifica ao Senhor em sua vida. Finalmente, eu gostaria de trazer uma palavra de consolo para dois tipos de mamães. Para as mamães que já passaram dessa fase de crianças pequenas ou talvez os seus filhos já estejam bem crescidos, ainda é tempo de lutar por eles. Se eles já cresceram a ponto de terem saído de casa, você ainda pode dobrar os seus joelhos e orar, interceder pela vida deles, usar toda a influência que você tem sobre eles também para continuar, de repente, até pedindo perdão por não ter treinados como deveria, mas para falar do Evangelho, para viver o Evangelho no poder do Espírito Santo, para que continue sendo um exemplo para eles, apesar da distância. Se você é uma mamãe que está no meio da batalha agora, se console, que o Senhor Jesus Cristo também é com você. Ele vai te dar força e a graça, a sabedoria necessária para lidar com seus pequeninos. Agora, hoje, você só precisa ter sua mentalidade renovada pela palavra e saber que seus filhos não estão te atrapalhando. Eles são a sua missão. Eles são o seu trabalho principal. E o Deus de toda graça estará conosco todos os dias, porque a promessa dele é que nós devemos ir, fazer discípulos, ensinar tudo o que o Senhor ordenou e que Ele estaria conosco todos os dias de nossas vidas. Eu gostaria de finalizar com duas pequenas citações que estão nesse artigo. Nós vamos deixar o link para que você tenha acesso ao artigo completo na descrição desse vídeo. Uma é de Jeremy Walker. Ele faz uma obra para evangelistas de coração quebrantado, que é assim que deve ser o nosso coração diante de Deus verdadeiramente. E ele, de forma interessante, também faz uma aplicação do papel das mães como evangelistas. Ele fala o seguinte, que nenhuma mãe cansada, ocupada com o lar e com seus filhos, fira sua alma com a convicção de que ela não tem como servir a Cristo dessa maneira, ou que estar impedida de fazer algo grandioso por Cristo. Pelo contrário, essa é sua própria esfera de ação e trabalho no reino. A outra citação é de Charles Spurgeon. Nós lembramos de Spurgeon como um grande pregador, um pregador de multidões, e realmente ele é um servo de Deus exemplar para nós, como foi frutífero, como foi ativo no serviço do Senhor. Mas pense em Spurgeon como alguém também que foi evangelizado pela sua mãe, que foi grandemente tocado pelas orações de sua mãe. E ele diz o seguinte para nós: nós necessitamos profundamente de religião familiar.
Como podemos esperar ver o reino de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo avançar quando seus próprios discípulos não ensinam o seu evangelho aos seus próprios filhos? Homens e mulheres cristãos, sejam cuidadosos quanto ao que vocês fazem, sabem e ensinam. Que as suas famílias sejam treinadas no temor de Deus e que vocês mesmos sejam santidade ao Senhor. Então, vocês se firmarão como uma rocha no meio das tempestades e das fortes ondas de erro e impiedade que se enfurecem ao nosso redor. E se isso é verdade no tempo de Spurgeon, quanto mais agora? E nós não sabemos essas ondas de erro e impiedade que os nossos filhos enfrentarão no futuro, nem que as próximas gerações depois deles enfrentarão. Então, que nós possamos empenhar nossos maiores esforços hoje para que eles estejam treinados, firmados na rocha, evangelizados por nós, pelos seus pais, de tal maneira que venham as tempestades de erro e impiedade que vierem, eles estejam firmados em Jesus Cristo e em seu Evangelho, que nós possamos passar esse legado de fé aos nossos filhos e que eles continuem avançando o reino de Cristo, que a nossa oração e nossa vida possa ser dedicada ao Senhor de tal maneira em que nós peçamos a Deus confiantes que Ele nos atenderá e fará até mais do que nós pedimos ou pensamos. Que nós possamos pedir, Senhor, que nunca falte entre nossos descendentes aqueles que te adorem, que te sirvam, que proclamem o Senhor Jesus Cristo e seu Evangelho e que avancem o seu reino nessa terra. Amém, minhas irmãs. Espero que vocês tenham sido edificadas, consoladas e que a nossa mentalidade vá sendo renovada pela palavra a partir dos ensinos que estão nesse artigo. Que Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.